Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E como toda segunda-feira, aqui no A Notícia de Frente, nós temos uma entrevista especial. E hoje, o nosso convidado aqui é o juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que está à frente aí de um trabalho no Tribunal de Justiça, como auxiliar lá da presidência do tribunal em relação a um tema que é extremamente preocupante, a judicialização da saúde. Aqui na bancada da Notícia de Frente, o jornalista Antero Paes de Barros, o professor Lorenberg Alves e o doutor Agamenon. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, doutor Agamenon. Bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sode. Bom dia, doutor Agamenon. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Doutor Agamenon, começar aqui a nossa conversa, teve um levantamento recente, levantamento não, foi uma investigação lá no Tribunal de Contas do Estado, em cima de 10.500 liminares, fizeram um estudo ali, tipo assim, me parece que foi por amostragem, em cima de 28 casos, e aí é o seguinte, aí foi solicitada lá a devolução de 8.600.000 reais, porque estavam cobrando o olho da cara do sistema público de saúde. Com esse trabalho que está sendo feito lá pelo Tribunal de Justiça, vai ser possível corrigir isso? Bom dia novamente a todos. Esse trabalho do TCE, ele não é de hoje, né? O resultado saiu, se não me engano, na semana passada ou retrasada, e ele dá, pelo menos, uma amostragem de várias situações que no dia a dia a gente constata, né? São situações referentes a liminares que foram ou vão ser apreciadas e com pedidos muitas vezes fora do normal, né? Fora da tabela do SUS. Vou utilizar um termo, vamos dizer assim, um pouco mais ousado, né? Quer dizer, o fora do normal, a gente tem coisas ali que a gente viu que são coisas escandalosas. Né? O superfaturamento é assustador. Né? É bom que se diga que é um parecer, um processo que está tramitando no Tribunal de Contas, que a conclusão não foi submetida ainda ao Poder Judiciário, se é que vai ser, né? Mas é uma amostragem, uma situação que que preocupa, e o Tribunal de Justiça já com essa ideia, com essa missão, né, voltada para tentar resolver, ou pelo menos melhorar a situação da judicialização, achou por bem, atendendo recomendações do CNJ, que já há muito tempo vem batendo no sentido da necessidade de especialização de varas de saúde, necessidade no país todo de especialização. A gente procurou identificar, né, dentro do juiz da Fazenda Pública, a possibilidade de não criação, mas transformação de uma vara, e a partir daí nós teremos condições de ter um diagnóstico mais preciso da situação que envolve a judicialização no Estado de Mato Grosso. Como é que vai funcionar isso na questão do critério preço? Preço, assim, a tabela SUS, quando um magistrado determinar que determinado hospital faça determinada cirurgia naquele cidadão que está necessitando, o tribunal, o juiz, o magistrado, vai determinar que se pague o que por aquela cirurgia? A tabela SUS, quanto mais da tabela SUS, tem parâmetros para isso nessa organização da vara? Ou é o que o hospital cobrar? Porque já que é uma cirurgia privada. E levando em conta, e tem diferença se o hospital for conveniado ou não for conveniado, assim, de não prestar serviço para o SUS ou prestar serviço para o SUS? Bom que se diga que esses questionamentos que foram levantados agora, ele já existe, né? São questionamentos, tanto é que redundou em vários pareceres do Tribunal de Contas, várias situações judicializadas já
que tramita. Então, a Vale Saúde, especificamente, ela não vem com o escopo de resolver um problema especificamente quanto a valores. O que nós estamos buscando com a Vale Saúde é que, a partir do momento de uma centralização, nós possamos dar uma efetividade maior às decisões que estão sendo cumpridas. Esse é o ponto, primeiro. Quanto aos valores, existem entendimentos variados. Tem magistrados que entendem que não, é o valor que foi informado, desde que não contestado, ou pelo menos fundamentadamente contestado pelo Estado, acaba prevalecendo esse valor. Como que funciona o bloqueio? A partir do momento que a liminar é dada, que o Estado não cumpre essa liminar, e é importante que se diga que quando a liminar é concedida, o Estado é intimado para cumprir. O Estado, hoje, via de regra, quando eu falo Estado, eu estou falando Estado e município, Estado de maneira geral, via de regra, há uma dificuldade de informação do Estado no processo, porque ele não informa se está cumprindo ou em que pé está esse cumprimento. Exemplo de agendamento de cirurgia, digamos que seja um processo cirúrgico, que exija uma cirurgia, o juiz praticamente ele fica sem essa informação nos autos. O autor informa, aquela liminar não está sendo cumprida. Há uma nova intimação do Estado ou do município dizendo, olha, estão informando aqui, estão dizendo aqui que não houve cumprimento dessa liminar. Dou um prazo para que cumpra. A liminar, muitas vezes, essa informação não vem aos autos. E quando é solicitado o bloqueio, via de regra, se oferece 3 orçamentos. E esses orçamentos são exigidos, eles vêm da iniciativa privada, né? Vem da iniciativa privada. Cabe ao magistrado tomar 2 posicionamentos. E aí, quando eu falo magistrados, eu até certo dia respondendo, eu não sou louco e nem sou... cada magistrado tem o seu convencimento sobre essa matéria, né? Via de regra, ele pode sim, eventualmente, entender que, independente dos orçamentos fixados, você tem que cumprir a tabela do SUS ou de algum plano de saúde, que tanto do SUS quanto do plano de saúde acaba, muitas vezes, ou quase 100%, sendo inferior ao valor que é, pelo menos naquele momento, apresentado pelo ente particular. O que a gente pretende, e deixar bem claro com isso, com a Vale Fazenda Pública, específica de saúde, é que se tiver que dar bloqueio, o juiz vai bloquear. O que a gente pretende é dar efetividade a essas decisões. Ah, mas como que isso é possível? Possível, primeiro, que quando se entra hoje se entra contra uma hipótese, o município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso, competência, até antes do dia 30 de setembro, era de Alta Floresta. Para cumprimento, vinha uma carta precatória. Então, o processo tramitava em Alta Floresta e era expedida uma carta precatória para Cuiabá. E imaginem o estado todo, várias cartas precatórias, sendo que o juiz que deu a liminar, o juiz que apreciou, ele não está acompanhando diretamente. Isso chegava nas intimações, seja lá de onde for, e não se tinha e não se tem um controle efetivo. Por exemplo, quantos liminares foram dados a respeito daquela medicação específica, né, que está na portaria do SUS, que o Estado ou o município tem a obrigação de cumprir. Quantos? Por que não está sendo cumprido? O Poder Judiciário, até o dia 30 de setembro, que foi o dia que começou, não tinha esses dados. Por quê? Processo pulverizado, você não tinha como, né, fazer isso. E por essa nova roupagem, nós temos hoje um instrumento que vai facilitar e muito esse cumprimento, que é como que é hoje, né? Hoje, antigamente, você expedia um mandado de cumprimento liminar. Então, saía o oficial de justiça e até a central de regulação para que fosse intimado. Se não for intimado diretamente central, posteriormente o secretário de saúde. Foi criado um sistema de... Isso nós pretendemos estender tanto para o município de Vargas Grande como de Cuiabá, da intimação de cumprimento liminar ser diretamente via malote digital. Então, se você der uma liminar hoje, se o doutor José Lindotti, que é o juiz hoje titular dessa vara, se ele der uma liminar agora, em 5 minutos, 10 minutos, o Estado ou o município estará sendo intimado diretamente dessa liminar. Doutor, só dando sequência nesse questionamento Sim. que o Antero colocou, sobre o quanto é que o hospital
hospital, a unidade de saúde pode cobrar, com uma criação de uma vara especializada para tratar dessa questão, não é possível que se fazer aí um levantamento dos custos básicos, né, mais praticados aí pela rede de saúde, pelo menos nos procedimentos que são os mais comuns, até para nortear as decisões dos magistrados em relação aos casos aí que forem judicializados? O que se pretende é isso, Lúcio. O que se pretende é nós termos dados, nós termos possibilidade de identificar quais são as situações e, ao exigir, ao determinar o cumprimento dessa decisão, a gente tenha como, eventualmente, né, se fala-se muito de qual que hoje, infelizmente hoje, o maior instrumento de cumprimento de uma decisão é bloqueio. É o bloqueio. A gente gostaria, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas gostaria que a partir do instante nós temos uma vara especializada, nós possamos fazer exatamente o que o senhor está falando. Nós temos a possibilidade de identificar os casos e determinar o cumprimento, inclusive mostrando para o Estado que essas situações, por exemplo, são situações que está dentro do protocolo do SUS, está dentro da portaria que determina o fornecimento daquele medicamento, né? E muito melhor do que comprar um medicamento, de comprar aqueles, né, que são de fato necessários e possam, em razão de uma liminar, mas e até atendendo, a partir do instante que você tem esse conhecimento, a gente pode identificar qualquer região que está com mais deficiência naquele ou em um ou outro procedimento. A gente conseguirá identificar isso e, pensamos nós, com essa medida, poderemos ser mais efetivos. Com relação à vara de Fazenda Pública de Várzea Grande. Sim. Tudo vai cair ali na vara de Várzea Grande. Isso. Não vai sobrecarregar esse trabalho de Várzea Grande, da vara? O senhor sabe que essa questão da sobrecarga é algo que está sendo monitorado. A gente pretende monitorar constantemente para identificando a necessidade de melhorar a estrutura. Até semana passada, em uma semana, só para ter uma ideia, foram distribuídos cerca de 70 processos. 70 processos em uma semana. Se a gente projetar isso para um mês, né, daria quase 280 a 300 processos, que é um número razoável, né? Então, as facilidades que Esses 70 processos, Estado ou Cuiabá e Várzea Grande? É do Estado todo. É do Estado todo. Então, tem processos que tramitam ou tramitaram ou foram dadas entradas em todos os municípios, em que o Estado esteja presente. Então, o Estado está presente, foram cerca de 63 a 70 processos distribuídos. É um número razoável. Então, facilidades que hoje o sistema te dá, né? Que esse sistema ele é virtual. Então, o cidadão ele tem condições de entrar através do seu defensor público, ou a defensoria pública, ou do advogado constituído, onde estiver e acompanha o processo normalmente. A gente tem essa preocupação e vamos monitorar. Monitorar no seguinte sentido. Repito, eu bato sempre na tecla da efetividade, né? De cumprimento. Poxa, se a gente tivesse sempre, quando apreciasse uma ação, tivesse um oficial de justiça para ir cumprir esse mandado, possivelmente nós teríamos que ter, dentro da estrutura dessa vara, um corpo só de oficial de justiça. Hoje, o oficial de justiça, nessa vara, vai trabalhar em exceção, em situações excepcionais, porque tanto a citação e intimação, o sistema PJE já traz, mas o cumprimento é por via malote digital com uma possibilidade, uma viabilidade de ser direto. Então, temos a possibilidade de ter mais assessores? Sim. Tem a possibilidade de implementar os servidores? Sim. Estamos conversando quase diariamente com o Dr. Lindotti para ver essa situação. Me preocupa essa questão da notificação. Sim. Essa notificação vai ser eletrônica, vai ser via e-mail. Malote digital. Vai ser via malote e-mail. Vai ser e-mail, malote digital. Sim. Tá. Na hipótese
da instituição, no caso o Estado, ou Prefeitura de Cuiabá, ou Prefeitura de Várzea Grande, não ter aberto o e-mail? O problema deles considera-se notificada da mesma forma? Não, porque dentro dessas medidas, nós, quando foi feita é bom que se diga que a Vale Saúde, ela está com a estrutura toda do Poder Judiciário. Servidores do Poder Judiciário, assessores e normal, como uma vara qualquer, né? Repito, havendo a necessidade de maior estrutura, isso vai ser feito. Mas, concomitantemente, foi feito, abre-se uma possibilidade da gente acompanhar esse cumprimento. A gente firmou e vai firmar com todos os entes, primeiro com o Estado, Cuiabá e Várzea Grande, para que a gente tenha acesso direto, que a gente possa fiscalizar diretamente a Secretaria de Saúde. Isso já foi, inclusive, viabilizado, né, no seguinte sentido. Hoje, sendo bem objetivo, se for feita notificação, exemplo, uma coisa que não precisa, que não pode esperar, o UTI não pode esperar, o UTI não pode dar o prazo de 10 dias de uma nota digital, não pode, a gente sabe disso. E com base nisso, a estrutura do Dr. Lindotti, que é dele, que é do Poder Judiciário, vai ter acesso à estrutura da Secretaria de Saúde, e a gente quer estender isso à Secretaria de Saúde para acompanhar e para cobrar esse cumprimento. Tá, e no caso da UTI, e quando a notificação, corretíssima, porque o defensor público entrou lá, um cidadão carente, precisa de uma UTI, etc. e tal, e não tem efetivamente a UTI disponível, como é que cumpre isso? UTI é um problema sério, né? Então, você tem existem hospitais contratualizados, né, que têm a obrigação, por contrato, de disponibilizar UTIs, UTIs pagas, né, pelo Estado, no sentido. Mas não tiver... Eu considero que a saúde, a crise da saúde, não é uma crise só da saúde pública. É uma crise também da saúde privada. Sim. Basta você ser atendido por convênios e ir aí nesses hospitais para você verificar que muitas vezes você fica no boxe porque não tem sequer apartamento. Sim. Quanto mais UTI. Sim. Às vezes as UTIs estão inteiramente lotadas atendendo privado. Sim. Pública você está falando, né? A UTI pública que está atendendo privado. Não, a UTI privada mesmo não consegue atender. Sim. Então, se recebe uma determinação para atender a UTI, um hospital Santa Rosa, aí não tem a UTI, aí faz o quê? Quer dizer, a Secretaria de Saúde é obrigada a descobrir, aí não tem a UTI. Vamos deixar bem claro, aproveitando o que foi dito aqui pelo senhor, que o judiciário, o juiz, vai ter uns instrumentos para tanto, ou seja, ele vai ter a informação se está sendo cumprido ou não, vai ter a informação, que nós esperamos que isso tenha, se dentro da rede pública tem ou não, e se não tiver, ele pode sim determinar que aquele cidadão vá a uma unidade particular. Sim. Mas o que o senhor está falando é uma coisa mais grave ainda. Que nem na particular tem. Sim, mas aí nós estamos dentro de uma situação que é terrível e é crise de saúde, né? Aí já, infelizmente, até foge um pouco ao braço do Poder Judiciário, né? Nós temos que ter essa consciência que o problema de saúde é um problema muito mais amplo do que entrar com o processo de ter a efetividade ou não. Que nós estamos criando instrumentos que viabilizem esse cumprimento. Mas vamos ter situações, sim, que eventualmente, por força de um sistema, podemos falar com tranquilidade, é um sistema caótico de saúde no país. Doutor Agamenon, nessa questão da judicialização, acho que já está mais do que claro o seguinte, que não tem como resolver todos os problemas pela rede pública de saúde. Tem que se socorrer também na rede privada de saúde. O senhor dizia agora há pouco que é o seguinte, olha, na prática, as liminares só são cumpridas quando tem o bloqueio.
E aí, Hoje é assim. Isso ocorre Isso. exatamente pela escassez de recursos que o poder público tem. Que aí é o seguinte, tem a liminar, o gestor não tem como cumprir, deixa ela guardada ali na gaveta. E aí ele vai cumprir quando tem o bloqueio ou quando tem lá alguma possibilidade de prisão do gestor. Então, posto isso, é o seguinte, já que não dá para resolver tudo com a rede pública de saúde, que precisa dessa rede privada, não é isso? Vai ter um trabalho da Justiça para moralizar essa questão de custos daquilo que é cobrado pela rede privada. Muitas vezes eles cobram 8, 10 vezes do custo médio daquele tipo de procedimento. Vamos assim... Tentar se antecipar sim. ao problema. Eu sempre aproveito... Porque senão vai continuar do jeito que está. Claro. O senhor Eles concorda? cobrariam mais do que, por exemplo, vai fazer uma determinada cirurgia lá, com ordem judicial, eles são obrigados a fazer e depois eles cobram do Estado e o judiciário bloqueia para pagá-los. E aí eles cobram mais do que se um cidadão for lá para fazer a mesma cirurgia combinando com ele. Vamos deixar... Particular. Isso. Vamos assim... Desculpe eu voltar sempre numa questão, né? Que isso, por eu ser juiz da Fazenda Pública há pouco tempo, estou juiz da Fazenda Pública, estou como auxiliar da presidência e estava até o ano passado mexendo quase que diariamente com um processo de saúde, né? Você tinha, até hoje, até um pouco menor, porque a maioria das ações corre no juizado da Fazenda Pública, né? Da saúde, que mexe com o processo de saúde. Então, assim, é triste a gente ver que a população, na verdade, ela deixou ou está também dependendo de uma decisão judicial, quando, na verdade, pelo Sistema Único de Saúde idealizado, nós teríamos que ter essa saúde plena, né? Em muitos casos aí, a decisão da Justiça pode significar a diferença entre a vida e a morte da pessoa. Sim, mas assim, eu sempre gosto de frisar que a responsabilidade inicial é do Poder Executivo, seja na esfera federal, estadual e municipal. Só se busca o Poder Judiciário diante de uma omissão ou diante de uma situação comissiva, né, que aquele serviço ou aquele tipo de situação não está sendo disponibilizada. Normalmente, então, assim, normalmente é o seguinte, é a última alternativa Isso. que aquele paciente tem. Ele já tentou de tudo, Exatamente. e aí restou a justiça. A criação de uma Vale Saúde permitirá uma especialização ainda maior da pessoa que estará à frente. Então, os caminhos hoje, eu já passei alguns deles, e os instrumentos que estão sendo disponibilizados, eles vão, claro, ter as suas limitações, né? Mas os instrumentos vão permitir, pelo menos, que com a informação, que a informação de fato é tudo, né? Ele se evite um número excessivo de busca para as unidades particulares. Porque a partir do momento que eu vou ter informação, assim, sendo bem tranquilo, às vezes entram com uma petição inicial dizendo o seguinte: olha, eu tenho um procedimento cirúrgico que precisa ser feito e de fato é necessário e só pode, isso não é inicial, tá? Só pode ser efetivado no hospital número X, YZ, lá em São Paulo ou em tal lugar, porque aqui não tem, né? Os instrumentos hoje que nós temos, processualmente falando, são inibidores para o juiz. O juiz ele fica um pouco alijado, ele não sabe se aquela informação de fato é correta ou não. Se não tem dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde, da estrutura do Estado, se não tem um hospital ou um centro cirúrgico que possa, de fato, atender aquela demanda. E nesse caso, o que fazer? Hoje nós teremos, através desse mecanismo da Vale Saúde, dessa aproximação com a possibilidade de estar acompanhando, nós pretendemos e vamos cobrar, porque isso foi efetivado dessa forma, que nos informe isso. Então, assim, de uma petição inicial que vem nesse sentido, existe contratualizado, hospital número X que faz esse tipo de cirurgia.
Não sendo cumprida essa liminar, aí nós partimos para essa outra questão, que é uma questão muito grave, que é a questão dos preços dos hospitais particulares, que eu tenho, assim, não certeza, porque certeza ninguém tem de nada, né? Na verdade, assim, né? A gente tem uma esperança que com essa centralização e essa especialização, a gente possa, sim, criar balizas que atenda, primeiro, o nosso cliente principal, que é o cidadão. O cidadão ele precisa ser atendido por essa vara de saúde. E vou dizer uma coisa, o desembargador Carlos Alberto, quando determinou que fosse feito o estudo nesse sentido, ele foi muito claro, falou assim, se porventura, à frente, de acordo com os dados, que como eu disse no começo, nós estamos e pretendemos analisar para a paz. Falar, gente, que absurdo, nós estamos fazendo algo que não está atendendo a população. Ele está muito tranquilo quanto a isso e eu também estou muito tranquilo quanto a isso. Se não der certo, se eventualmente isso impactar diretamente naquele que precisa, vai ser voltado atrás, não tem nem dúvida quanto a isso. Mas assim, dentro do quadro hoje, nós entendemos e foi feita uma avaliação há um tempinho já, que a gente, com a especialização, com a possibilidade, nessa especialização, a gente ter uma visão geral. Se você perguntar hoje, para mim, quantos processos tem de saúde no estado de Mato Grosso, eu vou te dar um número que não é real. Eu vou te dar um número aqui, por exemplo, o número que nós tínhamos até antes era 5.866 processos. Mas por que não é real? Porque hoje, para você ter uma ideia, quem entra com a ação, o advogado, quem distribui a ação no PJE, que é o sistema nosso, é o advogado que faz a classificação. Então ele coloca lá, fazenda pública, se ele colocar direito à saúde, vai ser computado, o sistema vai dizer. Mas se ele colocar uma obrigação de fazer, por exemplo, que é uma situação que pode ser colocada, não consta como processo de saúde. E aí, estatisticamente, eu não teria nem como dizer se o número hoje é o que retrata verdadeiramente os processos que tem. Mas com a especialização, a ideia é outra. Né? E há alguma orientação à OAB nesse sentido, de ao peticionar? Nós fizemos uma reunião na sexta-feira retrasada, no dia 23, né? A OAB, a gente foi até a OAB, o presidente foi até a OAB e foi passado isso. Existe uma comissão na OAB, comissão voltada para a saúde, nós estamos até aguardando que eles ficaram de mandar algumas orientações, algumas solicitações, alguns encaminhamentos relacionados com o Vale de Saúde. Nós estamos de portas abertas e vamos, dentro do possível, atender. O senhor falava agora há pouco, em uma resposta que o senhor deu ao Lúcio, falava de que na petição inicial o advogado já menciona que a cirurgia deve ser feita por hospital A, B ou C. Mas existe de apoio ao judiciário o NAT, o Núcleo de Apoio ao Judiciário. Neste particular, esse núcleo não poderia estar ajudando, se não, então qual é a função do NAT e qual é o papel do NAT nesse trabalho do judiciário? Isso abre uma oportunidade muito boa, professor, para esclarecer, né, porque o NAT, quando foi criado, isso foi na época do Bador Rubens, foi o presidente do Tribunal de Justiça. O primeiro coordenador do NAT foi o Dr. Túlio do Alibe, que era juiz em Sinop, da Fazenda Pública, e hoje, inclusive, é um dos auxiliares também da presidência. Quando o NAT foi criado, ele chegou com uma série de críticas, né? Porque falaram assim, gente, está pegando profissionais do Estado para dar pareceres em ações que o Estado faz parte, será que isso não implicaria uma perícia? Até recentemente na OAB falaram isso novamente. O NAT, ele é formado basicamente por profissionais médicos, né, que estão à disposição do Poder Judiciário para manifestar, falando basicamente, sobre dois aspectos. Você, quando entram com uma ação, se aquele procedimento que foi pedido para fundamentar uma liminar com aquele pedido, se ele está de acordo com a documentação que foi apresentada, com o relatório médico apresentado, se ele é enquadrado como urgência e emergência ou ele é um procedimento eletivo. Porque se for procedimento eletivo,
não é o caso de conceder liminar. Se é um caso de urgência e emergência, e é bom que se diga que o médico do NAT, ele não questiona o laudo que foi feito no sentido de dizer que aquela doença existe ou não existe, não é um laudo pericial. Ele diz se é um procedimento eletivo, ele diz se é um procedimento que exige alguma decisão rápida sob pena de ser o perecimento de direito, que no caso pode ser a própria vida daquele cidadão. Então o NAT, ele foi criado à época, inclusive através de audiências públicas do CNJ, que difundiu essa ideia com esse objetivo. Para ter esse tipo de orientação que nós estamos, na verdade, quando eu falo que o senhor deu a oportunidade, eu estou esquecendo de informar que para que fosse disponibilizado esse entrar na Secretaria de Saúde, essas informações referentes a esse procedimento, foi assinado um outro termo de cooperação, chamado Núcleo de Apoio Atendimento Judicial, que é o NAGI, né, que visa, não com médicos, mas profissionais que estão na regulação, profissionais que estão lá, que a gente possa, repito, o instrumento é esse, para que eles nos forneçam de imediato. Se amanhã, sem valoração, tá? Sem dizer se está certo ou errado, informação, essa informação sobre o tipo de hospital, se existe na região ou não, se a decisão liminar que foi dada, em que fase está de cumprimento, se foi cumprido ou não foi, ou se não teve nenhuma informação, é isso que a gente pretende com esse núcleo. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando aqui com o juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior sobre a judicialização da saúde. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda-feira, numa entrevista especial com o juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que é auxiliar lá da presidência do Tribunal de Justiça. E o nosso tema aqui hoje é sobre a judicialização da saúde, sobre uma vara de fazenda pública especialmente criada ou transformada para cuidar deste problema. E esta vara aí, doutor Agamenon, por exemplo, foi algo criado, porque isso interessa ao governo do Estado, né, ao poder público, e interessa também ao poder judiciário, né, que as soluções elas não ocorram como está acontecendo hoje. Aí o senhor dizia também o seguinte, que o cliente principal é o cidadão. O poder público, no caso aí o governo do Estado, tem uma dificuldade muito grande de recursos. Em função disso, existe alguma possibilidade de a justiça acabar represando o atendimento que é buscado pelo paciente? Existe alguma chance? Bom, deixa eu só pontuar algumas coisas, até porque, deixar claro isso, né? A vara foi criada atendendo uma recomendação do CNJ. Do CNJ. Né? O CNJ, ele fez uma recomendação, vários estados atenderam de acordo com as suas particularidades. Então, o CNJ, através de uma recomendação, até eu anotei a número 238 de 2016 e a 43 de 2013, diz o seguinte, olha, os estados precisam, né, criar uma vara especializada em saúde pública em razão da constatação nacional do número de processos judicializados. Então, o interesse é do CNJ e o desembargador Carlos Alberto, entendendo a necessidade também, em razão do número de processos, de buscar isso. Não teve participação, se o Estado teve interesse, tem interesse nisso também, ótimo que tenha, e ótimo que tenha resolver. Mas a ideia partiu inicialmente do CNJ, né? E que a gente
dentro das nossas particularidades, entendeu por bem especializar dessa forma. Então, você pegar Minas Gerais, tem especialização. Goiás, esse ano, especializou de forma diferente, de forma que eles entenderam melhor, mas isso é uma determinação do CNJ para ser aplicado nacionalmente, né? Então, o interesse, primeiro, penso eu, inclusive o CNJ, é que a partir do momento que você tem uma especialização, volto a dizer, você tem a possibilidade de que o interesse público e o interesse do cidadão seja atendido. E quando eu falo interesse público, interesse cidadão, você tem que entender que algumas situações, né, e a especialização é boa por causa disso, e a concentração no nosso entendimento é bom por causa disso, você pode identificar dentro de um universo de processos algumas anomalias. O exemplo que eu dei não é a regra de se indicar com a inicial já o hospital, tudo mais, mas é uma exceção que confirma a necessidade da gente ter, sim, critérios mais objetivos, a gente ter, sim, uma análise de todas as demandas que atuam no Estado para que dê, repito sempre isso, dá mais efetividade. Agora, como tem muitos casos, como existem muitos casos, minha pergunta é essa. Tem, por exemplo, a Justiça vai ter que decidir também, olha, isso aqui é mais urgente do que isso? Vai ter isso? A urgência ela é no processo, né? E a urgência ela vem, não tem como a gente separar a urgência, né? Quando a pessoa entra, como que você vai... Nós não temos e nem somos capacitados, não somos médicos para dizer. O médico ele faz a triagem, né, que é dentro da sua orientação profissional, né? Então ele vai chegar e vai fazer a triagem dele. Mas os processos, isso é interessante colocar, porque quando eu estava à frente do NAT, a gente até discutia isso. Aí a médica falou assim, não, mas questão de urgência. Eu falei, a urgência do médico é diferente da urgência do magistrado. A urgência no magistrado, ele está em todos os processos que tem um pedido liminar. Se tem pedido liminar, tem que ser decidido de forma positiva ou negativa, mas é um pedido urgente. Então não tem como eu falar assim, olha, esse aqui eu vou decidir depois, esse aqui eu vou decidir mais à frente. Não, a liminar tem que ser apreciada de imediato. Então a urgência é urgência de todos os processos. A determinação do Poder Judiciário para a Secretaria de Saúde atender determinada reivindicação de um determinado paciente e encaminhar para que isso seja solucionado num determinado hospital. Quer dizer, essa determinação do Poder Judiciário cria a obrigação de fazer para a Secretaria de Saúde e cria a obrigação de fazer também para o hospital. O dono do hospital, embora seja um hospital privado, ele não pode falar, não quero fazer esse tipo de atendimento aqui. Quer dizer, cria a obrigatoriedade também do hospital particular a atender, além do setor público? Na verdade, assim, as ações, via regra, que entram tem algumas ações denominadas ações civis públicas, quando o Ministério Público do Interior entra com ação civil pública, né? Mas a Defensoria Pública entra com ação de obrigação de fazer, né? O Estado, ou o município, ou os dois, teria a obrigação de disponibilizar aquele serviço. Então, a obrigação primária é do Estado, né? Se o Estado não tem condições de, através do sistema que existe, dos hospitais que estão contratualizados, se não tem condição de dispor, né, no primeiro momento, ele teria sim, dentro de um preceito constitucional que garante a universalidade, garante o atendimento público, ele teria a obrigação de responder, de atender. A questão que pode existir, mas aí é caso concreto e vai depender de entendimento, é como que o hospital ele vai atender, se ele atenderia no valor determinado na tabela SUS, ou se poderia ou não aplicar a tabela deles, né? Então, essa é uma questão, inclusive, que não está totalmente assentada nos tribunais superiores. Existe entendimento de vários sentidos, Antônio. O senhor falava no primeiro bloco, respondendo às nossas perguntas, o senhor falava do cliente maior é exatamente o cidadão. Sim. Mas em outra resposta, o senhor falou do sistema de saúde caótico. Sim. Por outro lado, nós temos uma outra situação, que é a demanda crescente de ações judiciais
que sobrecarregam o governo, que gastam milhões para manter, para cumprir uma decisão judicial. E aí eu gostaria muito do comentário do senhor. O que leva o Estado a não cumprir com a sua regra, não cumprir, por exemplo, o que diz o artigo 6º da Constituição no que diz respeito à saúde da Constituição Federal? O que leva ao Estado a não cumprir com esse fator? É exatamente a falta de dinheiro, a falta de estrutura ou a falta mesmo de capacidade geral? E só um complemento à pergunta do professor Hollenberg e doutor Agamenon, é o seguinte o questionamento. E a partir de agora, com esta vara especializada para tratar desse tema, essas liminares, as decisões da Justiça terão que ser cumpridas? Bom, primeira... Antes tinha, mas não cumpriam. E Sim. agora? Será que vão cumprir? A primeira resposta, eu gostaria muito de ter, né, elementos para poder responder, mas eu não os tenho. Né? O artigo 6º fala em direito social, coloca a saúde como um direito social. Né? Perfeito. Nós temos o artigo 96 e seguinte da Constituição que delimita o que seria isso, como aplicar, né, da Constituição Federal. O Sistema Único de Saúde, é bom que se diga, ele não é uma regra nos países, né? Nós temos um dos sistemas que, do jeito que ele foi construído, né? Ele é uma particularidade do Brasil, do Estado brasileiro, né? E nós temos que dizer também que em várias frentes funciona e bem, né? Você pega as políticas públicas que são desenvolvidas a respeito da questão que são gratuitamente fornecidos medicamentos, questão da AIDS, de vacinas, né? Isso é fato, né? Eu acho que o grande pecado ainda no sistema único, dentro dessa estrutura toda, é os atendimentos individuais, né? Os coletivos, assim, existe uma situação. Avançar nisso, nós temos elementos do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, tem pareceres recentes que, com muito mais competência no sentido, porque eles foram a fundo, entraram na organização da Secretaria do Estado de Saúde, tem um parecer do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, foi feita uma auditoria envolvendo, acho que os anos 2010 e 2015. Isso é disponibilizado, né? E eles apontam situações. Eu não tenho como falar do Poder Executivo, né? Eu não tenho essa possibilidade porque eu não sei a fundo e não conheço a fundo, não estou dentro. Mas tem que fazer algumas ressalvas sobre o sistema, né? Que ele funciona em muitas situações e que as situações em que não funciona acaba chegando no Poder Judiciário, que até até sexta-feira, dia 29, digamos assim, né, nós tínhamos uma realidade, né, que é uma realidade que levava a uma situação de única, praticamente única, mas existia algumas de cumprimento, mas a maioria redundava em bloqueios, né, e os bloqueios, bloqueio tem crítica de dois lados, né, às vezes, né, o mesmo bloqueio tem crítica dos dois lados, demora no bloqueio feito ou no valor que foi bloqueado, porque a gente pretende, e acredita até de forma corajosa, né, de colocar uma vara de saúde com essa estrutura, né, de buscar, né, pelo sistema, a possibilidade de cumprimento, embora, repito, como eu disse, o núcleo ele é do Estado, mas possibilitará, pelo menos com mais elementos, que essas decisões venham a ser cumpridas, porque se me falassem hoje, se alguém falar hoje, que o sistema como existia, funcionava, né, estou falando já no nosso lado do Poder Judiciário, né, se todas as decisões dadas eram cumpridas, né, a tempo, né, no prazo necessário, não seria
não haveria essa necessidade de criação de uma vara específica de saúde, né? Doutora Gabriel, o Diga. senhor é também gestor de um outro tema importante, de um outro assunto importantíssimo dentro do tribunal, como juiz auxiliar da presidência, Sim, que é a questão dos precatórios. exatamente. E parece que o tribunal está organizando o que conceituou chamar de seminário sobre precatórios. E reza a lenda, que quem está inscrito em precatório vai receber a perder de vista. Quer dizer, como é que efetivamente o Poder Judiciário pode contribuir para que haja o pagamento dos precatórios? Porque inscreveu no precatório, parece que o gestor cria a obrigação de não pagar, de não atualizar os precatórios. Como é que o Poder Judiciário vai Eu assumi tratar isso? Eu assumi a gestão de precatórios esse ano. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ele tem uma expertise, vários colegas já passaram pela gestão de precatórios, fazendo um trabalho excelente. E o que a gente está pegando? Nós temos hoje, só para você ter dados assim, gerais, né? Os grandes devedores hoje, os maiores, é o Estado de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande, né? O Estado de Mato Grosso, ele não está tão atrasado. Hoje nós estamos começando a pagar o ano de 2017, que ainda é um motivo de perseguir cada vez mais a cobrança, no caso do Poder Judiciário, cobrando do Estado, mas ele está pagando 2017 já. Tem Qual o volume desse passivo, o senhor tem? Eu tenho o volume hoje, Do Estado. até abril, que foi o último levantamento, estava na faixa de 235 milhões. Abril. Cuiabá deve quanto? Cuiabá estava 150 milhões. E Várzea Grande? 87. Quer dizer, só o Estado Cuiabá e Várzea Grande, 500 milhões de reais, aproximadamente. Mas assim, Pequena dívida ainda. Pequena. Porque dentro desse valor é Isso um valor consolidado, eu quero deixar claro, isso porque tem tudo vários Mato Grosso, questionamentos. mas o Mato Grosso deve agradecer isso a Éder Moraes. Não- Porque o não Éder. sei. Porque o Éder. Porque o Éder, em governos passados aí, parece que ele andou passando, né, com a autonomia, que ele se dava lá na Secretaria de Fazenda, ele pagou precatórios fora de ordem, e aí o Tribunal de Justiça veio para cima e ele foi obrigado a dar uma atualizada nos precatórios. O que eu posso dizer é dar uma resposta constitucional Porque pro aí senhor. ele se livrou do problema, foi isso? O que eu posso dizer é o seguinte, a emenda constitucional 62 de 2009, ele dizia o seguinte, olha, quem está devendo, quem está a condição inadimplente hoje no precatório, ele a famosa PEC, né, que alguns denominaram de PEC do calote, né? Eles falam o seguinte, quem estava em débito nessa época, ele tem que repassar, o Estado tem que repassar mensalmente 1,5% da sua receita corrente líquida. E os municípios até, no mínimo, 1% da receita corrente líquida. Então, assim, isso estava sendo observado e hoje, na verdade, teve mais duas outras emendas constitucionais que disciplinam a situação. Hoje, que é a 99 de 2017, diz o seguinte, você tem que pegar o valor da sua dívida, projetar até 2024 e ver qual que é o repasse mensal dela. Então, os repasses que foram feitos, quando há uma quebra da ordem cronológica, é bom se diga também, se constatada uma quebra da ordem cronológica, a Constituição determina que se faça o pagamento de todos os atrasados. Se isso ocorreu, não sei se ocorreu, mas toda vez que se ocorre uma quebra de ordem cronológica, se constatado isso, os anteriores têm que ser pagos sob pena de sequestro desses valores. Mas o seminário ele vai ser uma oportunidade de exatamente esclarecer ainda mais os entes devedores, porque esse seminário é voltado para prefeituras, secretários municipais, prefeitos, procuradores municipais e o Estado, no sentido de mostrar, primeiro, como que funciona a gestão de precatórios e quais as consequências que, embora o gestor possa dizer, olha, isso não aconteceu comigo, mas ele, em razão do não pagamento, pode sofrer as consequências de um sequestro, de uma anotação no SICONV. O que é o SICONV? É o sistema de convênios. Esse sistema de convênios, se o município ou o Estado for inscrito nesse sistema, ele inviabiliza todos os repasses voluntários.
repasses decorrentes de termos que fez com a União. Doutor Gamelão, antes da gente encerrar a entrevista, no caso aqui, vamos pegar aí o governo do Estado. Certo. O governo do Estado tem que reservar quanto do orçamento dele, pelo menos em termos percentuais, por causa dos precatórios. O orçamento do Estado para o ano que vem em torno aí de 20 bilhões de reais. Tem que ser reservado quanto desses valores para os precatórios? Para o ano que vem, Lúcio, essa projeção ela é anual. Então, esse valor que eu estou passando foi decorrente do ano passado, diante de uma situação concreta que teve no ano passado. Esse ano, o valor, quando a gente vai fazer o cálculo, agora em outubro, novembro, a gente vai repassar para o Estado. Eu até acredito que vai ser maior, porque nós temos alguns precatórios que entraram esse ano. Maior que o Estado tem a pagar. Oi? Sim. Maior a dívida, vai aumentar a dívida do Estado. Sim. Eu tenho um precatório, para você ter uma ideia, que nós estávamos dando uma olhada essa semana, que só esse precatório está mais de 200 milhões. Né? Tá. E o Estado tem que reservar quanto da sua receita corrente líquida para pagar? Pois é, hoje não se fala mais em 1,5%. O que nós vamos fazer agora no final do ano? Vai ver todo o valor da dívida consolidada. Qual que é o valor da consolidada? Digamos que seja 300, 400, eu não sei ainda, porque não tem esse valor. Você faz uma projeção até 2024. Dentro de 2024, vê o valor anual e pega 1/12, que é o valor do repasse que deverá ser feito. Então, isso está no artigo 101 do dispositivo de condicionais das disposições condicionais transitórias. Com a receita corrente líquida? Tem. Dentro desse valor, a gente verifica exatamente qual é o percentual da receita corrente líquida. Tá, e qual que é o conceito de receita corrente líquida? Entram os convênios, dinheiro de convênio, etc. Ou não? Ou é só a receita própria do Estado? Em princípio, só a receita própria. Doutor Gamelão, muito obrigado aqui pela presença do senhor aqui no A Notícia de Frente. Muito obrigado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através do vereador Carlos Alberto, estará, e da minha parte, claro, quando ele me designar para tanto, eu sempre à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Transmito um recado importantíssimo do doutor Carlos Alberto. Só para ele que vai Corinthians. Vai Flamengo. Ele me deu uma camisa do Corinthians de presente. Eu sou muito grato ao doutor Carlos Alberto por isso. Não vou falar. O Carlos Alberto é uma pessoa democrática, tanto que ele tem na assessoria dele 3 flamenguistas. Né? Então ele é uma pessoa aberta, está exposta. Não, nós todos, nós corintianos somos assim. Nós tratamos bem dos nossos. Eu vou chamar um intervalo comercial que senão não precisa ficar ouvindo tudo isso. Conversa de flamenguista e de corintiano. Né? Daqui a pouco a Notícia de Frente está de volta. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente. Nós vamos falar agora sobre a Câmara Municipal de Cuiabá. Mas o assunto aqui não é a CPI do paletó. É uma outra polêmica que surgiu na semana passada, que é aquela história lá de criar o dia do Saci Pererê. E aí o autor dessa proposta aí, que foi retirada, é o vereador Doutor Xavier. E aí ele justificou a reportagem aqui da TV Vila Real, o porquê ele havia apresentado esse projeto lá na Câmara de Cuiabá. Com relação ao dia do Saci, a que pé que está essa situação? E o senhor acreditava que ia gerar essa polêmica toda? É incrível, na realidade, o dia do Saci, porque que é o Saci é o ícone do folclore nacional. Então, na realidade, o dia de Saci foi um protesto em ver nós brasileiros, cuiabanos, dia 31 de outubro, enfeitando nossos filhos de bruxa, de folclore americano e deixando o nosso folclore de lado. E a gente vê o quanto nós somos carentes de defender a nossa cultura, de defender o nosso folclore, e a ver nós priorizamos o folclore de fora, e na realidade é um projeto que eu comentei, mas nem foi para frente, porque a gente sente a necessidade de ter um povo que defende o folclore brasileiro, defender a nossa cultura, defender o sítio do Pica-Pau Amarelo, os seus personagens,
As pessoas não defendem isso. E nós preferimos, às vezes, defender, valorizar aquilo que é de fora e esquecer o nosso folclore. Isso foi importante para mim, apesar das críticas da própria imprensa. Às vezes, não entenderam o objetivo principal desse dia do Saci. Por que eu não coloquei o dia da cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo? Por que eu não coloquei um outro personagem? Porque o Saci representa o ícone do folclore nacional, que se criou no Rio Grande do Sul. Inicialmente era um índio, onde era defensor da floresta, defensor dos animais. Os índios que criaram, tem origem indígena. Tanto é que o Saci é o nome de um pássaro. Aí veio os escravos que criaram a figura do Saci, a cor negra, que representa a cor brasileira, a boina vermelha, a influência europeia dentro do território nacional. Então, a imprensa não entendeu. Eu admiro de ver pessoas ícones da imprensa e, às vezes, levaram por gozação, por brincadeira, às vezes não entenderam a nossa mensagem de protestar, fazer com que nós, cuiabano, brasileiro, pudéssemos valorizar mais a nossa cultura, o nosso folclore. Bom, as explicações do vereador Doutor Xavier sobre o dia do Saci Pererê. Da minha parte aqui eu vou colocar o seguinte, ele deu aí as explicações, o que é que motivou ele a apresentar esse projeto para criar o dia do Saci Pererê. No meu caso, né? E eu não sou ícone da imprensa, né? Entendeu? Mas, no meu caso, eu fiz crítica também. Eu fiz crítica. Entendendo que Cuiabá tem problemas, assim, muito sérios, que precisariam de uma atenção maior da Câmara Municipal de Cuiabá, que normalmente se envolve em polêmicas por questões muito pequenas. E aí é que acabaram lá carimbando a Câmara com um apelido, não é? De Casa dos Horrores. Mas aí o doutor Xavier explicou por que ele queria criar o Dia do Saci Pererê. E foi muito, não criticado só por mim, não, por outros jornalistas e também pela população de Cuiabá. Olha, na verdade é o seguinte, o problema do doutor Xavier é um só. O Chico Alencar é do Rio de Janeiro. O Chico Alencar é deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. E os projetos do Chico Alencar. Então não vem dizer que é uma originalidade nossa para defender a cultura, etc. e tal. O Chico Alencar apresenta essa argumentação num projeto que ele apresentou em nível nacional, na Câmara dos Deputados, para criar o Dia do Saci. E, claro, a imprensa ironizou essa questão era melhor criar o Dia do Minhocão do Paris, que esse é nosso aqui. Né? O Saci ainda é nacional. Né? Professor, você tem um minutinho. Não, professor, quer falar sobre o assunto? Não, se o professor for falar, ele vai contar a história, como que nasceu o Saci. Conta aí. Não, eu só uma observação só. Dentro do argumentos que ele trouxe, Lúcio, tem um detalhe que é preciso a gente reprisar sempre. A imensa maioria da população não valoriza exatamente a cultura, a nossa cultura. Tanto a cultura nacional quanto a cultura regional e municipal. Não valoriza. O que nós deveríamos estar brigando, lutando, é para que as coisas do nosso folclore, como muitíssimo bem disse o vereador, e as coisas da nossa cultura sejam um pouco mais valorizadas. É muito mais fácil alguém sair com a camiseta de coisas que não tem nada a ver conosco do que colocar, por exemplo, as aves de Mato Grosso, os animais de Mato Grosso na sua própria camiseta. Bom, e agora nós vamos falar aqui de uma outra polêmica, que é lá da Assembleia Legislativa, da CPI da sonegação. O depoimento de Silval Barbosa foi suspenso, foi adiado, mas tentaram, inclusive, cancelar o depoimento de Silval Barbosa lá na CPI da sonegação. E
o deputado Carlos Avalone, do PSDB, que é o vice-presidente da CPI, confirmou que ele queria cancelar o depoimento de Silval Barbosa. Vamos acompanhar. Vamos explicar detalhe por detalhe para não ficar nada mal explicado. Primeiro, eu fiquei um mês afastado da Assembleia. Saí para tratar de assuntos pessoais e retornei agora. Nesse período, houveram as convocações do Lúcio Funaro e do Silval Barbosa. Na convocação do Lúcio Funaro, houve um pedido para aquela que fosse secreta, né? Secreta. É isso? Um pedido que fosse extremamente secreto, criticado, até pelo presidente da Assembleia. Que acabou sendo muito criticada por todo mundo. Porque ninguém entendeu. Pela população, porque ninguém entendeu. E depois, o próprio presidente Wilson Santos colocou que não agregou muita coisa, ou quase nada. Que ele só disse que não podia dizer mais do que já estava na delação, que a delação ele tinha feito com detalhes, que podia pedir a delação, que a delação podia ser entregue. Então eu abri a CPI. Mas o doleiro puxou a orelha dos deputados, né? Falou assim, olha, eu não sei por que tem que ser secreta. E pronto. Então eu também não sou contra a reunião secreta, sou a favor que tudo seja aberto, não tem motivo nenhum para ser secreto, na minha opinião. Tá? Então, o que aconteceu? O deputado Wilson Santos estava numa outra reunião, não chegou no horário, porque representava a Assembleia numa reunião com o ministro do TCU, e eu abri como vice-presidente. E coloquei, estou chegando, estou retornando, houveram essas duas. A do Lúcio Funaro não trouxe nada, a não ser desgaste para a CPI, porque não agregou nada e ainda fizeram secreta e trouxe desgaste. Então, eu não estou entendendo o porquê do Silval Barbosa. Mas eu quero discutir isso na frente do Wilson Santos, porque ele é que fez o requerimento. O senhor disse que não entendia por que Silval Barbosa tinha que prestar depoimento. Prestar depoimento, exatamente. Por que ele teria que prestar depoimento? Então, na prática, que ele não fosse. O senhor defendia o cancelamento da ida dele. Que ele não fosse. Ou seja, desconvocar Silval Barbosa. Exatamente. É isso que eu estava defendendo. Mas eu queria fazer isso na presença do Wilson Santos. Aguardamos, fizemos a oitiva com o Daniel Latorraca, e quando o Wilson, já na metade da oitiva, estava lá e participou de tudo, eu coloquei o Wilson. Wilson, fiz essa proposta, queria ver a sua opinião, por causa disso. Ele primeiro quis saber se podia ou não desconvocar. E a Procuradoria disse que poderia desconvocar se quisesse. E aí eu retirei o pedido meu. E por que retirei? O pedido para desconvocar. Para desconvocar. Eu retirei o pedido. Por quê? Porque o Wilson me convenceu de que era melhor utilizar um requerimento do Nininho, que já existia lá, dizendo, olha, vamos primeiro pegar a delação do Silval, nos preparar com essa delação do Silval, para não acontecer o que aconteceu com o Lúcio Funaro. Vamos estudar ela. Ele, ao concordar com a retirada do seu requerimento, o deputado Wilson Santos, ele não tentou evitar um mal maior? Por exemplo, o requerimento do deputado Nininho era só para suspender. O do senhor era para cancelar. Lúcio, com certeza. A intenção dele era essa mesmo. Mas eu entendi que ele tinha razão. Eu retirei porque eu entendi que ele tinha razão. Certo? Ele falou, olha, essa delação, inclusive, pode demorar, porque o entendimento dele é que tem áreas lá na delação que são segredos de justiça e que pode ter alguma coisa relacionada a impostos. Então ele falou assim, eu quero também essa parte, mas ela pode não vir. Se ela não vir, é lógico que a presença do Silval é importante, porque nós não vamos ter isso na mão. Se ela vir e entendermos que o Silval é importante, ele será convocado. Agora, isso só foi suspenso. Agora, essa delação do ex-governador Silval Barbosa, fora 2 anexos, pelas informações de bastidores, que seriam relacionados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, essa delação de Silval Barbosa, ela já é pública há mais de 2 anos. Exatamente. Ao solicitar oficialmente ao Supremo Tribunal Federal esta delação do ex-governador Silval Barbosa, não seria apenas aí um primeiro capítulo para depois acabar cancelando a ida de Silval Barbosa à CPI da sonegação? Não acredito nisso, Lúcio, porque preocupado, inclusive, com o tempo da CPI. Comenta isso, viu, deputado? Okay. Até preocupado com o prazo da CPI, que são só 6 meses, e já foram quase 4 meses, o próprio Wilson Santos propôs que a gente já estendesse o prazo para mais 6 meses, porque isso demora, e nós, de plano, aprovamos. Tem razão, isso pode demorar muito, e nós precisamos fazer. Então, veja bem, o que eu acho sobre delação?
Isso é importante colocar, porque parece, a matéria da Gazeta diz que nós estávamos com medo da delação livre, evita por causa da delação e tal. Então, vou deixar claro a minha posição sobre Porque isso. no caso da delação, e só Isso. para situar o telespectador, Mas eu vou situar. o deputado Nininho, foi citado lá por ter recebido propina de 7 milhões, ou uma empresa ligada a ele. Não foi só o deputado Nininho que foi citado. Foram senhor- citados muitos deputados, inclusive eu. O senhor foi citado Inclusive também. eu. Por uma, Então, aí seria por isso. um caso lá com cheques de 2 Isso. milhões, cheques É sem isso. fundo. Os detalhes sobre isso, nós vamos discutir na justiça, os advogados estão tratando, o próprio ex-governador Blairo Maggi tem dito para muita gente, publicamente já, que ele já tem comprovação de que 68% de tudo que o Silval falou não tem prova nenhuma. E ele está contestando isso. Então isso tudo vai ser discutido na justiça. Agora, Aí ele já a calculou delação- percentualmente, então. Já. 68% Ele já é declarou mentira. isso. Ele já declarou isso. Não tem prova. Ah, não tem prova. É isso que Mas ele não disse declarou. que é mentira. É isso que ele declarou. Não sei qual que é a função, a base que ele fez isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: tudo que está delatado, está delatado. Ele, como o próprio Lúcio Funari colocou, eles não podem colocar mais nada além disso, porque senão pode comprometer a própria delação deles. Então não precisa ter medo do delator. O delator é um cara que já falou tudo que ele tinha que fazer, já conseguiu seus benefícios. Então ele pode ir lá, ele vai repetir o que ele falou, e se ele falar uma novidade, ele vai contribuir com o que o Blairo Maggi falou. Porque ele vai falar, olha, tá vendo? Aí já começou de novo. Então, a ida dele lá só pode favorecer os delatados, não acusar, porque ele já delatou. Bom, os problemas aí da CPI, pelo que a gente ouve nos bastidores, tem uma dificuldade muito grande porque vai mexer com financiadores de campanha. Aí teve lá a sessão secreta com o doleiro Lúcio Funari e agora suspenderam o depoimento de Silval, mas na realidade admitiram que queriam até cancelar. Nós temos aí 3 minutinhos. Felizmente não foi cancelado. Né? O próprio deputado Avalone voltou atrás e recuou do requerimento de cancelamento. Acho que ele está afirmando publicamente aí um pacto de que é importante o Silval agora depor. Essa delação do Silval, porque parece que tem 2 anexos do Silval que misteriosamente permanecem misteriosos, né? Que estão sigilosos. Essa não vai ser liberada para a CPI. Essa não vai ser liberada para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o Tribunal Regional Federal, para o juiz de primeiro grau, e não será liberada também para a CPI. Eu não sei por quê. Talvez como uma autoproteção do Poder Judiciário, né? Será que tem membros do Poder? Sei lá. Essa aí não vai ser liberada. A CPI, se ela for ficar esperando esses 2 anexos sigilosos, acaba a CPI e eles não vêm. Os outros são públicos. Aí entra lá no site do Supremo, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, imprime e tem a delação de Silval por inteiro. Estuda, se prepara e vai lá para tratar exclusivamente da questão de sonegação fiscal. A CPI tem um objeto, é a sonegação fiscal. Fora da sonegação fiscal, qualquer deputado pode interromper e dizer, olha, peraí, não foi para isso que ele foi convocado. Mas parece que estão com receio, né, Antero, de que Silval compareça lá na CPI. Não, Parece que vai criar constrangimento. Eu acho que é fundado. Dá essa impressão, né? O que pega mal é assim, eles aprovam num dia e 2 dias depois arrependem-se de terem aprovado. Porque o Wilson Santos não convocou sozinho. Ele convocou com o apoio da maioria, presente naquele dia. Registre-se um fato aqui em favor do Carlos Avalone. O Avalone não estava. O Avalone estava viajando. Agora, é a primeira vez também que eu vejo na história cancelar um depoimento em CPI. Quer dizer, não existe, na minha opinião, assim... Vamos usar um outro termo. For pegar Estava convocado, eles iam desconvocar. Se for pegar... Porque eu já vi acontecer o seguinte, você convoca uma série de pessoas e não dá tempo de ouvir todas essas pessoas. Isso eu já vi. Agora, desconvocar, eu acho que na mesma legislatura você não pode revotar uma matéria. A matéria votada, essa CPI não pode desconvocar. Em minha opinião, pessoal, a Procuradoria da Assembleia, talvez preocupada com alguma coisa, resolveu dar o parecer que pode.
Bom, Aparecer não é o quê? Aparecer é o que parece. E dessa forma, com a CPI da sonegação suspendendo, desconvocando, né, nós encerramos a notícia de frente desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado, Antero Paes de Barros. Bom dia a todos.